dívida externa. Hoje, neste momento, com a desvalorização cambial, há um problema específico de empresas que estão endividadas em dólar, e na medida em que o dólar se desvaloriza, você aumenta o valor da dívida em cruzeiro. Imagina, a Petrobras tem uma dívida de 10 milhões de dólares. Ela para pagar os 10 milhões de dólares, ou ela exporta petróleo e recebe em dólar, ou ela vende petróleo no Brasil. Quando ela vende no Brasil, ela recebe em reais. Então ela tinha 10 milhões de dívida, se o câmbio estava 1,6, qual era a dívida dela? 16 milhões de reais. Ela precisava vender 16 milhões de reais para pagar 10 milhões de dólares. Se ela agora for pagar os 10 milhões de dólares a 3,6, 3,8, a dívida saiu de 16 milhões para 38 milhões. Ela precisa vender 38 milhões em reais para pagar a mesma dívida de 10. Esse é o problema da Petrobras nesse momento. Um dos problemas da Petrobras é esse. Não só a Petrobras, todas as empresas que têm dívidas em moeda estrangeira. Ao fazer essa desvalorização, o governo precisa dar instrumentos para que as empresas reorganizem suas dívidas. O que a Petrobras fez agora, por conta dessa pressão que ela está recebendo, do ponto de vista contábil, é um escândalo. É uma indicação de um país para lá e o que a Petrobras ia fazer era para cá. Por pressão. A Petrobras fez 3 ajustes necessários no seu orçamento. Está ajustando isso, que é a sua dívida, que está em dólar e precisa ser ajustada para real, então ela tem que ajustar. Isso não é um escândalo, isso é uma consequência que a Petrobras sofre da política econômica e ela tem que ajustar. O acionista, imagina, a Petrobras tinha que pagar 10 milhões, ela recebeu 20, pagou a dívida, sobrou 10, os 10 ela distribui para os acionistas. Não é assim? É assim, mas basicamente assim. Agora ela vendeu 10 e recebeu 20 milhões, só que ela tem que pagar 38. Os acionistas não vão receber nada. Você acha que eles estão felizes com essa decisão? Lógico que não. Eles vão dizer, não, mas a Petrobras está... O governo brasileiro, é evidente, há uma disputa. A Petrobras teve que estimar, porque as auditorias obrigaram ela a estimar qual é o rombo da Operação Lava Jato. Sabe como que a Petrobras estimou? A Petrobras pegou todos os contratos dela, todos, e disse que estimou que o valor de 3% dos seus contratos foi desviado. Vocês estão imaginando? Ela pegou todos os contratos e 3% foi desviado. Porque como em alguns foi média 1, 2%, ela jogou 3% e eu cubro tudo. Então ela superestimou. Com certeza, todo mundo sabe que não é aquele valor, é muito menos. Só que ao ela colocar esse valor, ela fez a mesma coisa. Ela tirou dos 10 milhões que ela ia distribuir para os acionistas, ela tirou 6 e elevou provisionar como desvios. Os acionistas estão em cima da Petrobras. Porque ela tentou fazer uma super proteção. E a outra coisa que ela está tendo que ajustar no seu orçamento foi, ela faz um orçamento 10 anos para frente e diz, eu tenho tantos bilhões de barris de petróleo em prospecção. Desses eu tenho certeza que eu tenho tantos bilhões de barris. E transformam esses barris em valor em dólar em real. Então eu digo, eu tenho 10 milhões de barris para retirar, cada barril custa 10 dólares, eu projeto quanto que dá em real. R$1 a X. Quando eu faço a mesma projeção no orçamento no ano seguinte, eu olho e digo, os meus 10 milhões de barris que eu disse que valiam 10 dólares por barril, agora o barril está valendo 4 dólares. Eu dizia que eu tinha 10 milhões, a 10 reais eu tinha 100 milhões de caixa futuro. Agora eu digo que tenho os 10 milhões de barris, só que vale 4. Eu tenho 40 milhões, não mais 100, a realizar no futuro. E se o ano que vem o dólar for a 60, a 6, eu tenho 60, ou seja, eu tenho que atualizar, ou para cima ou para baixo.
A Petrobras está tendo que fazer 3 ajustes ao mesmo tempo. Trazer o barril de $120 para 40, um ajuste monumental, menor. Tendo que trazer o ajuste da estimativa da corrupção que ela superestimou e tendo que fazer a compensação da dívida dela, que estava a 1,6, agora foi para 3,8 por dólar. Dá um ajuste enorme no seu orçamento, é evidente, pesado. Uma das maiores empresas do mundo está tendo que fazer um ajuste contábil que não é simples de ser feito, extremamente complexo de ser feito. Ao mesmo tempo, a Petrobras inaugurou recentemente uma usina de processamento de petróleo, que é a primeira usina que a Petrobras constrói desde os anos 80. Desde os anos 80, a Petrobras não construiu nenhuma usina nova para processar petróleo. É a primeira usina. Nós devíamos estar fazendo festa no país. O país devia ter declarado feriado nacional por ele ter retomado a capacidade de ampliar a produção de petróleo. Não tem uma linha. A gente devia estar parando o Brasil e comemorando que nós retomamos a capacidade de ampliar a nossa base industrial para produzir. Nenhuma linha. A nossa revista Veja ali, companheiro, nenhuma linha. Olha, nos últimos 2 anos, a manchete na primeira página da Veja que fala bem da Petrobras. Uma? Nenhuma. Eu não venho nunca mais aqui se você achar uma vez. Por quê? Porque esta revista tem a clara intenção de destruir a Petrobras. Então, eu diria para você, jamais me informo na Veja. É você ler. Mas eu tenho que ler. Para saber. Para saber exatamente. Então, nós temos que saber que a Veja, ela explicita a estratégia contrária à nossa. Nós temos que saber qual é. Para lá. Para lá, exatamente isso. Se você quer conhecer qual é o caminho para lá, leia a Veja. Mas não se informe com a Veja, porque a Veja não aponta esse caminho. O que eu estou dizendo para você é que parte da população se informa na Veja e diz que o que a Veja traz é verdade. E aí vai para lá. E aí vai para lá. Qual é o jogo? Sendo muito claro. A Veja divulga na sexta e o Jornal Nacional repercute de sábado até a outra sexta a manchete da Veja. A Veja faz o jogo sujo e o Jornal Nacional dá o cartão amarelo para o governo. Esse é o jogo. Que nós estamos há mais ou menos 5 anos vendo todo dia acontecer, todo o dia. De forma sistemática nessa estratégia. Desde 2005, de uma outra estratégia semelhante, em um outro caminho. Então, o cuidado que nós temos que ter é aonde nós nos informamos para saber qual é o nosso projeto e aonde que a gente conhece o projeto do outro lado. E aí acho que você fez a distinção correta, é isso mesmo. Endividamento da população. O problema do nosso endividamento não é o nível em que ele está, porque não é um nível fora de controle. Pelo contrário, é um nível razoável para uma população que permaneceu por mais de 2 décadas sem poder comprar. Qual é o problema? O problema é que este nível de endividamento exige capacidade de pagamento. Quando nós perdemos o emprego, a nossa capacidade de honrar com o nosso empréstimo vai para zero. Então nós precisamos garantir que os empregos sejam preservados. Portanto, nós temos que retomar o nível de crescimento econômico. É evidente que vai aumentar a inadimplência, porque se as pessoas ficam desempregadas, elas não têm condição de, muitas vezes, honrar com os empréstimos que fizeram, porque ela fez um empréstimo imaginando que estaria empregada ganhando o salário dela. Se ela fica desempregada e não ganha o salário, alguma coisa ela vai ter que cortar. No geral, a gente acaba cortando o pagamento das nossas dívidas. Perde o bem, entrega o carro, alguns perdem a casa, e a tragédia do desemprego desestruturando a vida das famílias. Então nós temos que lutar para preservar o emprego. E, no caso das empreiteiras, um dos nossos objetivos é preservar o emprego dos 300 mil trabalhadores que foram demitidos do meados do ano passado para agora. Foram 300 mil trabalhadores do setor da construção civil demitidos, porque as empresas estão desmobilizando sua capacidade produtiva, decorrente fundamentalmente da operação da Lava Jato e da redução do investimento do Estado brasileiro.
Mas a gente não tem ideia do que pode vir pela frente. Vocês conseguem ver que essas mesmas empreiteiras que fazem a estrada são as que operam os aeroportos hoje? Que operam o saneamento básico, que fazem a distribuição de energia? São elas. São elas as sócias de outras empresas que operam um monte de coisa no Estado brasileiro. Vocês têm ideia que boa parte dessas empresas tem dívidas com o setor financeiro? Os bancos emprestaram para essas empresas fazer o que elas estão fazendo e esperavam receber? Ou seja, quebrá-las não é só quebrar com o nosso emprego e com o nosso projeto. Significa quebrar em escala um monte de coisa. Se continuar esse processo, vocês vão ver para onde que vai a qualidade da estrada, dos aeroportos, dos portos, da energia elétrica, que vai parar de ter investimento. Então a consequência é dramática, é estúpida. Uma estratégia que desmonta esta capacidade, é estúpida porque ela é contra o nosso interesse. Para nós, é como se nós estivéssemos dando um tiro no nosso coração, do ponto de vista da nossa estratégia. Nós estamos acabando com o emprego, com o setor, com o conhecimento e com a base produtiva para fazer o nosso desenvolvimento. Qual é a lógica nossa de lideranças que optam por essa estratégia? É uma loucura. Devia ser todo mundo internado, porque você ficou louco. Então nós precisamos entrar no debate e dizer, não é por aqui, é por lá, é outro caminho. No caso do endividamento privado, o fundamental é nós darmos no curto prazo possibilidade dessas pessoas renegociarem suas dívidas, ajudá-las a não renegociarem taxas extorsivas e lutar para a retomada do crescimento e a geração de emprego. Essa é a nossa luta. E uma das lutas no curtíssimo prazo para atuar no sentido da retomada do crescimento é a solução do setor petróleo e construção. Eu acho que é isso mesmo, nós temos que ter a coragem de vir a público e dizer, nós precisamos que o Estado brasileiro atue no sentido de regularizar as condições para que a Petrobras e as empreiteiras possam voltar a atuar. O que é necessário? O acordo de leniência, transição acionária nas empresas, novo comando de gestão, transparência, que se implante tudo. Que se criem as condições para que outros sócios adquiram a Odebrecht, seja lá o que for, parte dela. Inclusive os próprios trabalhadores. Cooperativas de trabalhadores que possam adquirir parte dela, daquela sociedade de propósito específico, daquela obra, para eles concluírem. Por que não? Entra o sindicato, faz arranjo e conclui. Preserva a capacidade de produção industrial no setor da construção. Devia ser o nosso objetivo estratégico. Devíamos ficar 5 dias reunidos discutindo tudo que dá para fazer e sair daqui e não parar um minuto enquanto isso não tiver sido feito. Porque senão os nossos empregos vão ser ladeira abaixo. Esqueça. Então, eu acho que é fundamental. E é um debate por quê? Porque a Veja, a hora que fizer isso, vai colocar o Geraldo estampando lá mais um corrupto. Vendido, não sei o que lá, por quê? Porque eles não têm interesse que isso seja resolvido. Certo? E ele vai ter que ir para o debate com medo de uma nação dizer, nossa, o projeto é para lá. Nós não estamos defendendo o Odebrecht, a pessoa física. Nós estamos defendendo o que a Odebrecht significa, de milhares de empregos que produzem com capacidade de milhares de trabalhadores. E esses trabalhadores são contra esse tipo de gestão que foi feita. Somos contra a corrupção, somos contra a compra do voto, somos contra tudo isso. E queremos mudar. Queremos que aprove a reforma política, por exemplo. Por que o Congresso não aprova a reforma política? Porque nós queremos que mude. Mas não vão acabar com a empresa, porque acabar com a empresa vocês estão encobrindo, na verdade, o projeto que é para ir para lá. E nós não queremos ir para lá. Nós não queremos trabalhar para a empresa chinesa. Nós queremos trabalhar para a empresa nacional que produz aqui e que deixa o lucro aqui. E que nós queremos disputar. Que nós queremos melhorar o salário. Com os chineses nós não vamos melhorar o salário, nós vamos ver o que vai vir pela frente. Então esse é o nosso projeto. Bom, para finalizar, de fato, quando você diz nós queremos voltar a crescer, o crédito, tudo isso é para voltar a crescer, o governo arrecadar mais, e evidente, tem toda a razão, a nossa disputa é gastar bem, evidente? Nós queremos que cada vez mais o Estado gaste melhor, e essa disputa nós temos que fazer o tempo todo, Por isso, as centrais sindicais têm vários trabalhos feitos,
Um deles, que nós estamos fazendo nesse momento com o governo, a presidenta Dilma criou um fórum de debate para propor políticas. Uma das coisas que as centrais estão fazendo essa semana, a semana que vem, é propor ao ministro Rosseto que deste fora a prioridade número 1 seja de tratamento do caso da Petrobras das empreiteiras. Nós estamos dizendo, nós não queremos discutir mais nada. Não queremos discutir seguro-desemprego, não queremos discutir nada disso. Nós queremos discutir solução Petrobras e empreiteiras. Essa é a nossa prioridade número 1. Prioridade número 2, condições para que as micro e pequenas empresas atuem. Por quê? Porque nessa crise, as micro e pequenas empresas são gravemente atingidas, 70% do nosso emprego é em micro e pequena empresa, e são as mais fragilizadas. Então, que o governo dê capacidade de proteção a essas empresas, crédito facilitado, garantias, para que elas possam resistir na crise. São as nossas duas prioridades, para segurar a atividade econômica. No setor da construção, Petrobras, indústria de petróleo e setor de construção, e micro e pequena empresa. São as duas prioridades que as centrais vão levar para o governo. Queremos solução urgente para essas duas linhas de atuação, com a ideia de que nós vamos preservar os empregos, vamos recuperar os empregos. Evidente, vamos recuperar a capacidade de empresas nacionais produzirem aqui. E a gente fazer a nossa disputa que nós sempre fizemos, melhorar o salário, distribuição dos lucros, resultado, mais impostos e o diabo. Empresa estrangeira não paga imposto, empresa estrangeira não tem compromisso com o país, não tem compromisso com a qualidade do trabalho. Então, são escolhas. São duas escolhas que nós vamos fazer muito diferentes. Acho que nós temos, e finalizo com isso, as centrais sindicais mais afinadas para esse projeto para lá. O que às vezes aponta para cá é porque a disputa político-partidária assim indica. Não necessariamente a divergência é de um lado para o outro, certo? Vou dar um exemplo claro de um deputado que hoje, do ponto de vista político, está do outro lado, que é o Paulo Pereira da Silva, ex-presidente da Força Sindical. Ele tem um projeto político que é diferente do projeto do governo, isso é claro, todo mundo sabe. Mas ele não teve dúvida na hora em que o projeto do PP foi votado, de estar com as centrais dizendo, eu sou contra o negociado sobre o legislado. Pelo contrário, teve unidade de classe e estava junto. Apesar de, politicamente, ele ser contra o pessoal da CUT, por exemplo. Mas, nesta hora, ele estava junto dizendo, não, aqui eu tenho um lado. Então, não é verdade que eu acho que existe uma sintonia razoável na agenda sindical, mesmo com a divergência político-partidária, mesmo. E acho que isso é uma riqueza nossa que nós não podemos perder. Nós devemos respeitar as diferenças políticas, companheiros que estão em diferentes partidos, mas temos que tentar manter a unidade da classe trabalhadora. E nós precisamos de todos esses deputados com a agenda da classe trabalhadora. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso desafio. Seja na União, seja aqui, nesse nível. Então, manter a unidade das centrais, manter um campo de atuação conjunto é muito importante. E, no fundo, é a nossa única força, é a nossa unidade. Toda vez que a gente está dividido, a nossa unidade fragilizada, as derrotas são continuadas. Nós só resistimos se estamos unidos. Nós só avançamos se na nossa unidade nós trazemos força para o nosso lado. E acho que nessa unidade nós vamos trazer parte do setor empresarial para o nosso lado, dizendo, é para lá que nós vamos. E para lá vocês vão ganhar com a atividade produtiva. Quem tiver a fim de produzir no Brasil, vai ganhar. E nós queremos ir para lá. Então, parte do setor empresarial tem que estar com a gente. Os rentistas querem ir para lá, mas para lá nós não queremos, nós queremos ir para lá. Então, nós temos que saber com quem nós nos aliamos, para fazer mudanças no Congresso, mudanças na política econômica, mudanças na base de investimento das empresas, e que isso tudo faça um determinado sentido que a gente tem que esclarecer para a sociedade. Por isso, é fundamental o debate, é fundamental, como disse o Toninho muito bem no final, nós precisamos estar muito sintonizados com esse debate, esclarecendo a sociedade, fazendo o debate na sociedade, junto aos trabalhadores, para que eles possam entender quais as coisas que estão em disputa. E nessa disputa, o movimento sindical saber aonde ele vai atuar no sentido de lutar, de pressionar, de reivindicar, de propor, para que nós tenhamos claramente o nosso lado e a nossa perspectiva de desenvolvimento. Parabéns a vocês pelo trabalho, pelo encontro, desejo sucesso e dizer que o Diese
junto com o Diato, tem feito um trabalho continuado junto lá no Congresso Nacional. Estamos lá, Dies e Diato, juntos trabalhando, estamos juntos nesse trabalho junto ao movimento sindical e esperamos nos encontrar outras vezes para discutir melhores cenários, fruto das mudanças que nós fomos capazes de produzir, porque nós temos muita força para fazer muita mudança. Não vamos baixar a cabeça, está na hora de manter a coluna ereta e luta firme, porque a luta não é pequena, mas o campeonato não está perdido. Pelo contrário, nós temos muita chance de conseguir colocar essa trajetória novamente no rumo, e é isso que nós temos que lutar. Obrigado.